Senhor presidente, queria nesse momento agradecer a todos os partidos e os líderes dos partidos que compõem a minoria que me colocaram na imensa responsabilidade de conduzir este trabalho. Queria cumprimentar os líderes aqui dos partidos, as direções dos partidos que compõem a minoria. Queria saudar o deputado Molon, líder da oposição. Nós que somos aqui do Rio de Janeiro, que conhecemos de perto essa tragédia que hoje ocupa o Palácio do Planalto, e vamos juntos com todos os partidos da oposição, sem dúvida alguma, criar de forma muito participativa, junto à sociedade civil, uma fronteira de defesa da democracia. Esse é o compromisso maior da gente hoje no Brasil. Senhor presidente, qual é o lugar do mundo que com 300 mil pessoas mortas, com uma média de mortos por dia que não para de crescer, o debate que se faz em parte da sociedade é sobre uma ameaça de golpe? Hoje, durante boa parte do dia, uma quantidade imensa de pessoas nas redes sociais se preocupavam com o clima de golpe no país. Isto é resultado de uma tragédia que governa uma incapacidade plena que se coloca hoje no Palácio do Planalto. É uma vergonha o que a gente vive. Como é que pode um país que não está debatendo nesse momento vacina? Isso que o Congresso está fazendo, isso que nós fizemos hoje, o dia inteiro, que é votando projetos referentes à pandemia, ampliando vacinação, pensando saídas para preservar a vida. Do outro lado, não. No Palácio do Planalto, o clima é possibilitar uma instabilidade, é possibilitar, de alguma maneira, uma ameaça à democracia. Isso é desumano. Não é só um presidente ruim, é uma pessoa ruim. E isso é muito sério, presidente. A gente precisa entender que é um governo que se alimenta de crise. Mas ele se alimenta de crise, presidente, porque ele não tem o que entregar, porque ele não consegue ter compromisso com a democracia, porque nunca teve, porque sempre defendeu ditaduras, porque sempre defendeu tortura, porque nunca teve responsabilidade com a vida. Alguém que defende tortura não tem responsabilidade com a vida. E mais do que isso, ele se alimenta de uma crise porque sabe que pelas vias legais e democráticas vai perder a próxima eleição. De um lado, faz negociação de cargos, de ministérios, faz a velha política, que sempre disse que não faria. Por outro lado, como sabe que isso não será suficiente, que vai perder a próxima eleição, o presidente Bolsonaro cria um clima absolutamente inadmissível de instabilidade, de ameaça à ordem democrática. Como pode a presidente da CCJ fazer uma postagem estimulando motim da polícia, greve da polícia? Isso é algo criminoso. E não foi só ela, foi todo o gabinete do ódio, o que mostra não ter postura para o cargo que ocupa, inclusive. E nesse ponto, presidente, eu queria destacar outros elementos que não são exclusivos de uma ou outra deputada. Existe um grupo de fanáticos dentro do parlamento e fora dele que tentam entender o governo quase como uma seita e não como um processo democrático, deputado Fontana. Eles falam de golpe, por exemplo, se utilizando de forma covarde da Polícia Militar. Mas nunca vi o presidente Bolsonaro garantir modernização, melhores salários, melhores condições de trabalho para esses policiais militares. Se utiliza dos policiais para manifestações de ódio, de medo, de raiva e de instabilidade, que é jogar os governadores contra as polícias, o que é péssimo para qualquer morador de qualquer cidade, de qualquer estado. Não tem responsabilidade com a segurança pública. Pela primeira vez na história, são 3 ministros das Forças Armadas que pedem demissão e pedem com a seguinte frase: as Forças Armadas pertencem ao Estado e não a um governo, ou muito menos a um presidente. São diversas as tentativas de criar uma instabilidade, como, por exemplo, o projeto de terrorismo, que insistem em tentar aprovar nessa casa, e eu tenho certeza que o presidente Arthur Lira jamais vai pautar um absurdo como esse, que é claramente para perseguir o movimento social e não permitir que se tenha oposição, como todo ditador quer. Agora, a ideia de mobilização nacional por trás da pandemia, no lugar de garantir vacina, tentam criar
um instrumento para que o presidente possa ter acesso às polícias. Ao mesmo tempo, estimula o ódio na polícia e a bolsonarização dos valores dentro da polícia militar, sem nenhuma garantia de melhorias dos trabalhos desses policiais, nem preservação das suas vidas. Então, o tempo inteiro, são tentativas de projetos, de arrumação, distribuem armas para a sociedade como se isso fosse uma garantia de uma sociedade mais livre. Isso é uma ameaça à própria polícia que eles dizem defender. Uma sociedade mais armada é uma sociedade que cria insegurança para os agentes de segurança pública de cada estado. Hoje a sociedade civil compra mais munições e armas do que as próprias polícias, o que é uma irresponsabilidade com a democracia, e faz isso através de decretos e portarias. Não faz isso através de um amplo debate na Câmara com projeto de lei. A gente tem, presidente, inúmeras situações de ameaça ao Supremo Tribunal Federal, de ameaça ao Congresso Nacional, manifestações estimuladas e financiadas por fanáticos. Isso tudo neste arcabouço que é a presidência da República. Por isso que a ideia de golpe não é, a deputada Jandira, que vejo aqui, não é um golpe que se anuncia numa determinada data. E não há... Deputado Marcelo Freixo, Vossa Excelência me ouve? Deputado Marcelo? Travou a internet no sistema dele.